Estamos no Outubro Rosa. A campanha de conscientização tem por objetivo alertar as mulheres sobre a importância e prevenção do diagnóstico precoce de câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. São questões que a gente tem que ir aprendendo e a cada campanha as pessoas vão melhorando mais, imagino, nos seus cuidados. E outras doenças mais. Falava aí do transtorno do autismo agora há pouco. Tem um mês dedicado a isso. Isso foi em agosto, nós fizemos um monte de matérias aqui sobre esse assunto, tudo. Por quê? Porque a sociedade tem que entender como é que isso acontece e tudo mais para se prevenir e para saber lidar também com outras pessoas. Na ignorância vai... Minha gente, antigamente as pessoas falavam que essa pessoa sofre dos nervos. Não é? Aquela pessoa sofre dos nervos, não é assim que falava o caipira? Depois nós vamos ver que, por exemplo, pode ser que naqueles tempos a pessoa sofria do quê? Depressão, por exemplo. Hoje não faz mais sentido, né? E quando as pessoas sofriam com depressão, a família falava, isso é frescura. Hoje em dia já sabemos. Que não é. E quando as pessoas falavam de autismo, esse moleque é problemático, hein? Antigamente. Hoje nós temos que aprender que tem, entre outras coisas, esses, né? E em outros tempos, quanta gente não fazia prevenção e morria de câncer de mama. Por isso que é importante, assim, esses meses dedicados a essas doenças são importantes, que vão esclarecendo, e as entrevistas também. Por isso que eu vou conversar com a doutora Tamara Pagioro, ginecologista obstetra, sobre este Outubro Rosa de conscientização, alertando as mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e, mais recentemente, o câncer de colo de útero também. Doutora Tamara, atrasamos uns 10 minutinhos, eu peço desculpas. Bom dia, viu? Bom dia, tudo bem? Tudo, peço desculpas à senhora, tivemos aqui um outro assunto factual que atrasou um pouco a entrevista, mas pela sua gentileza, mais uma vez, obrigado, doutora. Imagina, tá tudo bem. Doutora, essas campanhas repetidas e já há um bom tempo no caso do Outubro Rosa, a senhora percebe que dá resultado na prática, não só quanto às próprias pessoas, como em a sociedade entender melhor que agindo precocemente a cura é maior? Sim, com certeza. Quanto antes do diagnóstico, a mortalidade se torna cada vez menor. Ou seja, a gente consegue prevenir e consegue fazer um diagnóstico precoce, né? Consegue que essa paciente sobreviva por mais tempo e com qualidade de vida, que isso é o principal. Na prática, no consultório, vocês percebem que vale a pena, então, essas campanhas, né? Sim, muito. Muito bem. E hoje em dia, qual é... Agora, sempre foi dedicado a câncer de mama, mas associaram aí o câncer de colo do útero. Qual é a proximidade, ou melhor, qual é a similaridade que existe entre esses dois? Na verdade, os dois, quando a mulher vai em consulta, a gente acaba fazendo um exame como um todo. Então, examina os dois cânceres mais prevalentes na mulher, que é o câncer de mama, em primeiro lugar. Depois nós temos o câncer de colo retal, que é intestino, a parte intestinal, e depois o câncer de mama. Hoje a gente tem em torno de 30% de todos os cânceres que existem na mulher é de mama. E em torno de 7% é de câncer de colo uterino. Então, é uma doença muito prevalente que a gente tem que abordar. Então, quando a paciente vai, a gente já acaba puxando todas as possibilidades para descartar qualquer tipo de complicação no futuro. Doutora, bom dia, Adalberto que está falando. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Bem, esse assunto é muito importante, que desde 1990 colocou-se como Outubro Rosa, para chamar a atenção de todas as mulheres. Todos os anos a gente, durante esse mês, acaba fazendo entrevista, debates sobre o assunto, e cada vez mais a gente percebe, doutora, que vai aparecendo esse câncer. Sempre teve o câncer de mama, a gente não tinha conhecimento no passado, ou vem aumentando mesmo? Ele vem aumentando, principalmente porque só 10% da taxa de câncer de mama é hereditário. Os outros 90% são adquiridos ao longo da vida, principalmente com falta de sedentarismo, falta de atividade física, a parte de alimentação, obesidade, reposição hormonal por muito longo tempo. Então, o nosso estilo de vida faz com que a gente tenha esse aumento.
Doutor, eu sei que a gente sempre faz as mesmas perguntas, mas sempre é bom fazer para que as pessoas possam relembrar sobre esse assunto. Quais são os sintomas do câncer de mama? Existem sintomas? Como que a mulher deve fazer para ela saber se ela pode procurar o médico imediatamente? Principalmente se ela sentir alguma diferença na mama. Antes a gente falava muito sobre o autoexame, hoje a gente prega muito mais o autoconhecimento, porque foi visto, tem vários estudos aí falando, que examinar a mama também, se a mulher não tem um conhecimento da mama dela, ela acaba deixando de diagnosticar uma doença. Por outro lado, quando a gente acaba examinando, a gente vê a nodulação, procura o atendimento e consegue pegar essa paciente o quanto antes para conseguir prevenir. O principal exame, para prevenir é a mamografia, por isso que precisa fazer esse exame anualmente, ir ao ginecologista, ser examinada para conseguir diagnosticar o quanto antes. Doutora, tem sintomas? A mulher sente os sintomas antes que possa alertar a respeito desse assunto? Ela até ela pode ter um pouco de dor na mama, pode ter uma nodulação, a pele pode ficar mais avermelhada, com aspecto em casca de laranja, pode sair secreção pelo mamilo espontaneamente. Mas esses sinais geralmente são sinais de doença um pouco mais avançada, por isso que a gente aperta a tecla de que precisa fazer o exame. Agora, com a pandemia, o nível de quantidade de pessoas que foi à procura foi muito reduzido. A gente ficou abaixo dos 70%, que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E nesse caso, existe um prazo determinado para que a mulher possa fazer esse exame? Existe. A partir dos 50 anos e até os 69 anos. E quanto tempo, doutora, leva para o câncer da mama se manifestar? Não dá para saber. Tem doenças, tem tipo de células que são de crescimento rápido e tem células que são de crescimento lento. Mas, no geral, fazendo o exame anualmente, entre um ano e outro, a gente já tem uma diferença se tiver algum crescimento. Então, em teoria, 1 ano. Bem, doutora, a gente tem conhecimento, através de vocês, que sempre passa a informação que o câncer de mama pode ser curado quanto mais cedo for detectado. Isso é importante, sempre lembrar a mulher que acompanha a gente ao Jornal Agora, que sempre fique atenta com isso. Quanto mais cedo procurar um médico, um profissional, a chance de cura é muito grande. Sim, a gente tem um bom resultado, principalmente as mulheres que descobrem muito cedo. Por isso, quando a gente já palpa um tumor um pouco maior. E quando a gente faz pelo exame, que é a mamografia, a gente já descobre muito no início. Então, são nódulos que ainda são praticamente não palpáveis, o que é muito melhor o prognóstico. Doutora, acompanhando a gente também, através do Facebook aqui do Jornal das Saudades FM, a Maria Tereza pergunta, doutora, dores nas costas ou quadris, pode ser sintomas de câncer de mama? Tem alguma coisa a ver, doutora? Existe algumas relações, mas em cânceres mais avançados. A gente não pode falar que toda dor nas costas é um sinônimo de câncer. Isso não. Bem, doutora, são diversos tipos de câncer de mama? É um só que acaba detectando ou não? Existem diversos tipos e eles são detectados depois que a gente acha essa lesão, a gente faz uma biópsia. E aí ali a gente consegue saber qual é o tipo de tumor. E como que é feito o exame mesmo, doutora? Quando a pessoa vai até o profissional, encaminha, como que é feito o exame? A gente já ouviu falar, é claro, que algumas mulheres não gostam muito, parece que dói, é dolorido, isso é verdade? É verdade, é um exame, a mamografia. Primeiro, quando ela vai ao ginecologista, a gente vai fazer a palpação. Se ela está dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, que é entre os 50 e os 69 anos, a gente solicita a mamografia. Quando a mamografia é feita, ela é como se fosse um raio-x, porém ela faz uma compressão da mama para diminuir a densidade e conseguir ver as nodulações. Então, é um exame que, sim, o paciente pode ter um pouco mais de desconforto. O que a gente recomenda é que faça após a menstruação. Nos primeiros 14 dias após a menstruação, que o período fica mais tolerável, menos doloroso. Mas é um exame que tem tanto benefício que vale a pena ser feito. Certo, doutora, falamos de câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, desde 1990...
esse mês foi dedicado a chamar a atenção das mulheres, através de falar sobre o assunto, através de palestras. Isso é muito importante, é o que nós estamos fazendo agora com a doutora. Doutora, falando agora também, incluiu-se agora também o câncer do útero da mulher. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho de como detectar, como devem ser feitos os exames, falasse um pouquinho para a orientação das mulheres que acompanham o jornal nesse momento. Bom, o câncer de colo de útero, a gente detecta ele ou as lesões que podem vir a levar a um câncer de colo de útero através da citologia oncótica, que é chamada de Papa Nicolau. A gente faz entre 25 e 64 anos e faz o primeiro exame. Depois de 12 meses, a gente faz o segundo exame. Se os dois estiverem normais, a gente repete a cada 3 anos. Isso é a mais nova recomendação do Ministério da Saúde. Esse é o câncer do útero, né, doutora? Isso. Então, de 3 em 3 anos ou uma vez por ano é importante a realização deste exame? A gente faz com intervalo de 1 ano os 2 primeiros exames. Se eles estiverem normais, com intervalo de 3 anos. E tem uma idade, doutora, que é importante fazer esse exame? Tem. A partir dos 25 anos, se a paciente já teve relação sexual. A partir dos 25 anos. É importante aí, dessa idade para frente, sempre procurar um profissional da saúde que está realizando esse exame para prevenção. Certo. E também lembrar sobre as vacinações, que hoje a gente tem a vacina do HPV disponível pelo SUS para pacientes, meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Doutora, outra pergunta aqui, a Alessandra também pergunta, quem tem câncer do útero sente dor, é muito dolorido, doutora? Não, esse é o grande problema, porque às vezes a paciente não tem sintoma nenhum. O que ela pode ter quando está em estágios, dependendo da posição, pode ter sangramento em relação sexual e o câncer de colo de útero, né? Falando especificamente dele. Ela pode ter sangramento, pode ter um odor ruim, pode ter desconforto na pelve, mas quando já está mais avançado. Por isso que é tão importante fazer o exame de rotina. A Eliana pergunta, doutora, corrimento pode ser sinal do câncer? Não. Geralmente o corrimento está associado a bactérias ou fungos e não ao vírus, que é o HPV que gera o câncer de colo. Nesse caso de corrimento é bom procurar também o médico, né, doutora? Também, sim, para avaliar e tratar adequadamente. Felipe, tem perguntas através do nosso WhatsApp? Sim, a Luísa, doutora, ela pergunta, bom dia, por que o exame tem que ser feito até os 69 anos? Por causa da taxa de mutação. A partir dos 69 anos, a gente tem uma queda da mutação. Então, a chance de você ter, se você fez anteriormente, é muito pequena. Mas fazer a mamografia não descarta, a partir dos 69 anos, não descarta que ela precisa deixar de ir ao médico. Ela deve ir, principalmente se ela sentir qualquer alteração da mama. Doutora, o Sebastião acaba perguntando, é verdade que o homem pode ter câncer de mama? Sim, é muito importante falar sobre isso, porque as mulheres, elas já têm um hábito de ir muito mais ao médico. Então, ela acaba sendo examinada. Mas, sim, a cada um homem, na verdade, a gente tem 100 mulheres com câncer de mama para cada um homem. Então, é muito mais frequente em mulheres, mas, sim, homens podem ter. Doutora, e os sintomas são os mesmos, a nodulação, principalmente o homem que tem menos mama, ele sente mais. Aí, então, o homem também pode ter, é bom sempre se prevenir. Doutora, a Ana Maria pergunta o seguinte, ela diz que ela está com um cisto na mama, tá? Já passou pelo médico, o médico está acompanhando. Esse cisto pode virar um câncer? Esta é a preocupação dela. No geral, não. Os cistos, dentro dele é um líquido que tem. Já a nodulação, o tumor, o câncer de mama, ele é sólido dentro. Então, no geral, os cistos não viram câncer. Tá aí, então, as perguntas respondidas pela doutora nesse Outubro Rosa da ESHO, que é a prevenção do câncer da mama e também do colo do útero. E vamos continuar tratando sobre isso ao longo do mês, né? Cada mês que começa tem uma prevenção em destaque e a gente faz o nosso papel, que é de ligar os profissionais que têm essa informação com vocês, cumprindo o nosso papel de esclarecimento ou ajudando nisso, né?
É o nosso papel, acho que cada um tem um a fazer. E aqueles que são os nossos ouvintes, nesse caso, as ouvintes, têm o seu papel, que é de se cuidar também, porque uma vez sabendo, já não faz sentido não tomar uma providência, não é verdade? Sim. Quando nós sabemos, pecar por ignorância é uma coisa, mas hoje em dia tem tanta informação disponível, né? Por tantos meios, inclusive, sobretudo no nosso programa aqui, quando os temos aqui assistindo ou ouvindo, e a gente possibilitando que você aprenda também com isso, e só é possível porque os profissionais têm sido muito gentis aí ao nos atender, como fez a doutora Tamara, a quem nós agradecemos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, eu quem agradeço pelo convite.